Quando pensamos em milhões de anos no passado, muito antes de qualquer registro histórico, é comum imaginarmos dinossauros, certo? Esses gigantes são realmente fascinantes, mas a vida na Terra existia há bilhões de anos antes de os dinossauros aparecerem. E era algo muito diferente do que podemos imaginar. Venha comigo em uma aventura através dos primeiros dias do nosso planeta até o surgimento desses colossais dinossauros. Assim como em muitas histórias, faz sentido começar do início. Cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, a poeira e o gás remanescentes da formação do Sol se juntaram, formando enormes rochas espaciais que mediam centenas de quilômetros de diâmetro. Essas rochas continuaram a colidir repetidamente até que se fundiram, formando a Terra. Mas essa Terra primitiva não era o planeta que conhecemos hoje. Era um inferno cheio de lava, radiação intensa e impactos frequentes de asteroides. Esse ambiente extremo durou por muito tempo, até que, cerca de 3,7 bilhões de anos atrás, o planeta começou a esfriar. As temperaturas se aproximaram das que temos hoje, mas o mundo ainda era inóspito. A atmosfera praticamente não tinha oxigênio, e o planeta estava repleto de mares tempestuosos e penhascos rochosos. O único som que se podia ouvir era o das ondas quebrando incessantemente nas costas, com ocasionais erupções vulcânicas. Assustador, não? No entanto, no fundo desses mares sombrios, algo incrível aconteceu. A vida começou. Como isso aconteceu ainda é um mistério, mas uma série de processos e ingredientes certos no oceano criaram organismos simples e unicelulares. Alguns deles eram capazes de produzir oxigênio. Esses seres viveram assim por bilhões de anos, absorvendo nutrientes e liberando seus subprodutos. Com o tempo, eles começaram a se tornar mais complexos, culminando no início do período Cambriano, cerca de 538 milhões de anos atrás. Antes dessa época, a Terra tinha um supercontinente chamado Rodínia, que se fragmentou no começo do Cambriano. Foi nesse período que ocorreu a explosão cambriana, um evento de diversificação biológica sem igual. Muitas novas formas de vida emergiram, incluindo os ancestrais de crustáceos, moluscos, estrela do mar e vermes. Comparada à evolução lenta dos bilhões de anos anteriores, essa explosão foi rápida e marcante. Os cientistas ainda não têm consenso sobre o que causou essa explosão de vida. Uma das hipóteses é que houve um aumento significativo nos níveis de oxigênio, permitindo o surgimento de seres mais complexos. Novos predadores surgiram desencadeando uma corrida evolutiva. A Terra, com suas águas quentes e ricas em oxigênio e dióxido de carbono, tornou-se um ambiente ideal para a evolução de novas espécies. Durante o Cambriano, surgiram adaptações como os olhos, conchas e exoesqueletos. Trilobitas, por exemplo, eram artrópodes cobertos por carapaças que vieram por centenas de milhões de anos. Eles se alimentavam de plâncton, restos orgânicos e caçavam outros pequenos animais. Também surgiram os primeiros peixes, criaturas viscosas e sem mandíbulas, parecidas com enguias. Esse foi o início da evolução dos vertebrados. Outras criaturas do Cambriano eram ainda mais bizarras. A Opabinia, por exemplo, parecia um ser desenhado por uma criança, com um longo bico para capturar presas. O Anomalocaris, que significa camarão estranho, era o maior predador da época, com 30 centímetros de comprimento, o que era gigantesco para aquele período. Ele nadava pelos oceanos, caçando animais de corpo mole. Porém, cerca de 485 milhões de anos atrás, quando a vida parecia estar prosperando, um grande desastre aconteceu. Não sabemos ao certo porquê, mas uma queda abrupta dos níveis de oxigênio, talvez causada por intensa atividade vulcânica, desencadeou uma extinção em massa. Embora algumas criaturas, como os trilobitas, tenham sobrevivido, o impacto foi devastador. Com o início do período Ordoviciano, uma nova era de biodiversidade começou. Peixes primitivos evoluíram para formas mais avançadas e criaturas como os escorpiões do mar ou euriptéridos se tornaram predadores imponentes,
alcançando até 1,70 metros de comprimento. No entanto, o verdadeiro topo da cadeia alimentar era ocupado pelo Cameroceras, um cefalópode gigante que podia chegar a 7 metros de comprimento. Ele caçava os escorpiões do mar e outros artrópodes, esmagando suas conchas e esqueletos. As plantas também estavam evoluindo. Os primeiros vegetais começaram a colonizar a terra na forma de musgos, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio. Isso causou mudanças climáticas significativas. O Ordoviciano terminou há 443 milhões de anos com outra extinção em massa, desta vez provocada por uma era glacial. As geleiras cobriram o hemisfério sul, esfriando o planeta e afetando severamente a vida marinha. No período Siluriano, a vida se recuperou, o gelo derreteu e os níveis do mar subiram, permitindo que os escorpiões do mar continuassem como predadores dominantes, enquanto os primeiros peixes com mandíbulas apareciam. Recifes de corais começaram a se formar, criando novos ecossistemas marinhos. A vida terrestre ficou mais complexa, com plantas evoluindo para formas vasculares, capazes de reter água e formar a base da flora moderna. A atmosfera se tornou ainda mais rica em oxigênio, possibilitando a colonização da Terra por artrópodes, como centopeias e milípedes. Escorpiões primitivos também saíram da água, embora ainda dependessem de ambientes úmidos por causa de suas guelras. O Siluriano terminou há cerca de 419 milhões de anos, com algumas extinções menores. O Devoniano, um dos períodos mais importantes após o Cambriano, trouxe a evolução dos primeiros tubarões. No entanto, foram os peixes ósseos, como o Dunkleosteus, que dominaram, com dentes que funcionavam como lâminas afiadas e uma mordida poderosa. As primeiras árvores surgiram, formando florestas que aumentaram o oxigênio na atmosfera. Esse período também viu o Tiktaalik, um vertebrado que podia respirar fora d'água e se mover na terra, marcando a transição para a vida terrestre. O Ichthyostega, um dos primeiros tetrápodes, tinha membros fortes e insetos e aranhas se diversificaram. Mas no final do Devoniano, os níveis de oxigênio nos oceanos caíram novamente, causando outra extinção em massa. O Carbonífero começou há 359 milhões de anos, com florestas densas e altos níveis de oxigênio. Esse ambiente permitiu que artrópodes gigantes, como a Arthropleura, uma centopeia enorme, e a Meganeura, uma libélula com envergadura de 80 centímetros, proliferassem. Tetrápodes se adaptaram ainda mais e começaram a botar ovos com cascas duras, uma adaptação que lhes permitiu viver longe da água. Por volta de 335 milhões de anos atrás, a Pangeia começou a se formar, alterando o clima e destruindo muitas florestas tropicais, o que levou a uma redução nos níveis de oxigênio. Isso marcou o fim do Carbonífero e o início do Permiano, um período de desertos quentes. Sinápsidos, como o Dimetrodon e os Saurópsidos, ancestrais de répteis e aves, continuaram a evoluir. No entanto, no final do Permiano, uma série de erupções vulcânicas na Sibéria desencadeou a Grande Morte, a maior extinção em massa registrada. No final do Permiano, por volta de 251 milhões de anos atrás, ocorreu um evento apocalíptico que atingiu seu auge. Conhecido como a Grande Morte, foi a extinção em massa mais devastadora que o mundo já viu, um momento em que a vida chegou mais perto de desaparecer completamente. Cerca de 70% dos animais terrestres e 90% das criaturas marinhas foram exterminados, deixando para trás um planeta devastado. Todos os períodos da pré-história que mencionamos até agora fazem parte de uma era maior chamada Paleozoico, que significa vida antiga. Com a Grande Morte, não foi só o Permiano que acabou, mas toda a era Paleozoica, uma fase que durou quase 300 milhões de anos. Mas a história não termina aí, a vida continuou e a era Mesozoica começou, a era que acabaria por dar origem aos dinossauros, embora ainda não fosse o momento deles. O Mesozoico teve um começo humilde com o período Triássico. Nos primeiros 5 milhões de anos, a vida lutava para se recuperar, e apenas as espécies mais resilientes conseguiram sobreviver.
A maioria dos sinápsidos, que eram dominantes antes, não tinha as adaptações necessárias e foi praticamente dizimada. Apenas alguns poucos sobreviveram e eventualmente evoluíram para os mamíferos modernos, mas eles ficariam em segundo plano por muito tempo. Os sauropsidas, por outro lado, estavam prontos para prosperar. Com ovos de casca dura que retinham umidade e escamas que ajudavam a conservar água, eles não apenas sobreviveram, mas também dominaram o planeta durante o Triássico. Os sauropsidas se diversificaram rapidamente. Alguns evoluíram para os primeiros répteis marinhos, como os ictiossauros, criaturas bizarras e assustadoras com olhos enormes, enquanto os plesiosauros patrulhavam os mares com seus longos pescoços, ajudando-os a caçar de maneira furtiva. Outras criaturas evoluíram para viver nas árvores, como o estranho Drepanosaurus, que tinha uma garra longa para cutucar ninhos de insetos. Mas as árvores não eram o limite. Alguns répteis começaram a evoluir para o voo. No início, experimentos estranhos surgiram, como o Charophypteryx, que tinha asas nos membros traseiros em vez dos dianteiros e só conseguia planar desajeitadamente. No final do Triássico, no entanto, essa habilidade foi aperfeiçoada com os pterossauros, que tinham ossos ocos e leves, que lhes permitiam voar. Enquanto isso, na terra firme, os arcossauros, uma subclasse dos sauropsidas, prosperavam. Eles tinham um sistema respiratório eficiente que o ajudava a sobreviver em condições adversas, como os baixos níveis de oxigênio do Triássico. Além disso, desenvolveram membros eretos, uma grande vantagem evolutiva que lhes permitia respirar e se mover simultaneamente, algo impossível para os tetrápodes, com membros laterais, como os lagartos modernos. Um dos arcossauros mais temíveis foi o Opisthosuchus, um predador de 5 metros que parecia uma mistura de T-Rex e crocodilo. Ele podia perseguir suas presas em 4 patas e se levantar sob as traseiras para desferir golpes mortais. Mesmo quando os primeiros dinossauros surgiram, o Opisthosuchus manteve sua posição de predador dominante. Ah, sim, os dinossauros! Eles surgiram no Triássico e, com suas vantagens evolutivas e uma taxa de reprodução rápida, estavam prontos para conquistar o mundo e inaugurar uma nova era. Porém, esse assunto é para um outro vídeo. Você já ouviu falar no Megalodon? Assista ao vídeo à esquerda, onde falaremos mais sobre esse tubarão que viveu aproximadamente 23 a 3,6 milhões de anos. Ou assista a nossa playlist à direita. Obrigado e até a próxima!